Irmãos, nessa nossa continuidade do Minuto Devocional que viemos desde fevereiro, nós continuamos refletindo aqui sobre algo que é de extrema importância para a vida cristã. Vocês têm me ouvido falar sobre dessa importância e eu faço questão de reforçar porque nem sempre tratamos com essa importância, essa é a verdade, não é? E o que nós vamos abordar aqui nessa manhã tem a ver exatamente com isso. A gente tem falado sobre essa importância da nossa comunicação, da nossa fala, enquanto algo que nós fazemos na presença de Deus. E devemos fazer de uma forma que honre a Deus, de uma forma que agrade a Deus. Estando nós em meio ao povo de Deus, em meio à igreja, em meio ao encontro coletivo, ou estejamos nós em qualquer momento da nossa vida. Não é? Então nós vamos ver aí o apóstolo Tiago vindo com essa instrução para nós, no capítulo 1, versículo 26, quando ele diz assim: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, olha, ele engana-se a si mesmo. A verdade é que a sua religião não tem valor algum. Eu gosto, pelo menos do meu critério pessoal, comentar com pessoas que, quando a gente está começando a se aprofundar na Bíblia, quem está se achegando ao reino de Deus e vai começar a ler a Bíblia, além de ler os evangelhos, eu sempre sugiro também ler Tiago, porque Tiago ele é muito direto na mensagem dele, ele é muito, resolve, chega ali, ele é incisivo naquilo que ele tem a dizer. Então, nós vemos ele tratar as coisas muito dessa perspectiva. E aqui ele vem de uma forma muito direta também. Nós devemos pensar que Tiago ele está ali no primeiro século. Então, ele é um tempo ali em que eles trazem toda a tradição judaica vivida e experimentada no Antigo Testamento, não é? Com alguns elementos a mais que não havia ali na menção nas páginas do Antigo Testamento, como, por exemplo, a própria sinagoga, é algo que a gente vai ver no tempo de Jesus, mas não havia no Antigo Testamento, não é? Mas aqui nesse tempo do apóstolo Tiago, a adoração pela tradição judaica, ela era realizada no templo em Jerusalém e nas sinagogas, nesses encontros também, onde aconteciam esse chamado, vamos entender assim, culto, esse momento religioso. Ao mesmo tempo que esses eram os tempos definidos para adoração, e isso era importante, isso era vital para o povo, por um outro lado, isso levou também as pessoas a se acostumarem muito com isso, porque nós, seres humanos, a gente se acostuma muito facilmente com as coisas, aquilo que fazemos por hábito, a gente absorve o hábito e por aí vai. Mas a partir de Jesus, Jesus vem mudar, vem transformar, vem trazer a nova aliança, e a partir daí o Espírito Santo vem morar nos crentes, a partir da salvação, e esse Espírito vai suscitar toda a nova vida, a vida da nova criatura em nós, vai nos fazer frutificar dele, como a Sandra já disse aqui nessa manhã, e nós podemos entender e compreender desse fruto do Espírito por meio de algumas características. Inclusive entre elas uma chamada domínio próprio. E essa questão do domínio próprio, ela tem muito a ver com essa expressão do que Tiago está querendo definir aqui, chamar atenção nesse versículo aqui. Porque Tiago vem falar assim, olha, se alguém se considera religioso, se alguém se considera como alguém da fé, como alguém que busca a Deus, como alguém que se importa em adorar a Deus, se alguém se dá à prática religiosa, à prática de buscar ao Senhor, mas não refreia a sua língua, a verdade é que ele engana-se a si mesmo, ele se engana, e a sua religião não tem valor algum. Por quê? Porque nós já temos estudado várias vezes aqui em dezembro, nós falamos, uma das mensagens que tivemos em dezembro foi que, olha, a nossa adoração a Deus ela é contínua. A gente não adora, a gente não é chamado a reconhecer, a perceber Deus e a sua manifestação somente quando estamos aqui no encontro coletivo, mas ela acontece no nosso dia a dia também. Vão haver expressões diferentes de adoração, a gente não vai estar no nosso dia a dia em todos os momentos cantando doce é o som, um louvor trazendo a nossa oferta, mas a nossa atitude de culto, ela permanece, porque estamos na presença de Deus o tempo todo.
E é um Deus que, como eu tenho dito nessas manhãs aqui dos nossos domingos, é um Deus que ouve cada palavra. Então, sobre o que dizemos, sobre o que nos comunicamos uns entre os outros, o domínio próprio deve estar ali presente, porque como vamos entender essa realidade do Espírito, que nos dá consciência da vontade de Deus, que nos dá consciência sobre aquilo que deve estar ou não no nosso interior, mas esse Espírito ele não está governando e conduzindo as nossas vidas. Um Espírito que não está tendo efeito sobre a nossa fala, do ponto de vista de nos conscientizar e mudar a nossa atitude sobre o que dizemos ou não. Então tem a ver com isso, meus irmãos. E aí o que Tiago ele é bem prático, ele é bem incisivo, mas ele diz assim, olha, se alguém está nessa realidade, a sua religião não tem valor algum. Porque o mesmo Deus que está aqui ouvindo os nossos louvores, ouvindo os nossos atos de culto, as nossas iniciativas de busca a Ele, é o Deus que está ouvindo cada palavra que dizemos no nosso dia a dia. Ele é o Deus do todo, Ele é o Deus da santidade, Ele é o Deus que preenche todos os espaços. Para Deus não há compartimentos, para Deus não há parcialidade, para Deus não há algumas coisas assim, aqui eu deixo passar, eu fecho os olhos, eu pisco e aí eu finjo que não vi. Não, Deus ele é o Deus do nosso todo, e a marca, o impacto do que nós vamos viver com Deus e na presença de Deus, vai ter a dimensão do quão comprometidos estamos em viver a sua vontade em todos os momentos da nossa vida, em tudo aquilo que a gente fala, em tudo aquilo que a gente discursa e se propõe a falar, a conversar, a estabelecer nas nossas comunicações uns com os outros. E isso faz parte da nossa vida religiosa. Hoje, aqui no nosso tempo, 2024, por exemplo, vamos dizer assim que a parte bem definida dessa nossa atitude religiosa tem a ver com o quê? Com estar na igreja, com o povo de Deus, os encontros, os cultos e por aí vai. Mas a nossa adoração a Deus é o tempo todo. O que Deus está ouvindo é o tempo todo. E Deus ele vai reconhecer, receber na gente uma atitude de adoração, seja quando a gente está cantando uma letra linda e profunda, seja quando nós estamos refletindo na palavra de Deus juntos aqui no coletivo ou em casa, no secreto. E também, de igual forma, Deus também será dignificado e honrado quando a gente troca uma brincadeira com alguém que seja da igreja ou não no nosso dia a dia. Quando a gente tem domínio próprio sobre o que falamos ali, quando o Espírito Santo está presente ali, indicando aonde eu devo estar e onde eu não devo estar, sobre o que eu devo participar e onde eu não devo ter a ver, sobre o que eu estou rindo ou sobre aonde eu me reservo porque aquilo não tem a ver com a minha caminhada. O Espírito Santo ele tem a ver com essa atitude de me conscientizar quando um assunto chega até mim, e aí eu encerro porque ele não é um assunto de edificação, de crescimento para as pessoas, e a partir dali eu entendo que eu tenho que botar um freio na minha língua. O sentido é bem literal assim mesmo, é pisar no freio e falar isso não, porque o nosso caminho de sermos santificados pelo Senhor é o caminho de prepararmos o terreno para que isso aconteça. E, na verdade, a gente tem que se lembrar que algumas coisas nem devem estar no nosso interior. E Deus vai trabalhar por meio dessa santificação na nossa vida, por meio da ação do Espírito, arrancar dessas coisas lá de dentro. Mas o primeiro passo nosso é se comprometer a nem permitir que, quando isso seja percebido, essas coisas não vão para fora. Elas não vão ser ditas porque elas não merecem ser ditas, mas elas vão ser colocadas diante de Deus, talvez numa oração interior, e dizer assim: Pai, eu não deveria nem pensar nisso, por que que isso está aqui na minha boca? Né? Porque eu estou aqui quase apto a falar isso. Pai, eu não vou falar isso. Espírito Santo de Deus, arranque isso do meu interior, porque isso não dignifica aquilo que o Senhor quer ver em mim, na minha vida, na minha caminhada cristã. Então, irmãos, pensemos nisso. Vamos pensar sobre o freio que deve estar sobre as nossas línguas. Isso diz respeito a todos nós. Amém? Amém.